Boa tarde a todos. Eu acho que eu vou começar. São 3h07. Eu acho que se tiverem mais participantes, eles vão se juntando a nós ao longo do webinar. A gente tem agora um pouquinho menos de uma hora para fazer a apresentação e receber perguntas e respostas e dar as respostas para vocês. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Tatiana Alves, eu sou analista sênior do CPI. Bem-vindos aqui ao webinar sobre o Brasil Lab e a chamada para ideias, o ciclo de 2017-2018. Eu fico baseada aqui no Rio de Janeiro e eu vou estar apresentando o webinar hoje para vocês. Por favor, participem ativamente, vocês podem fazer suas perguntas ao longo de todo o webinar e a gente vai para a sessão de perguntas e respostas na segunda metade dele. Também estão presentes aqui meus colegas, meu companheiro de Rio de Janeiro, Felipe Borchiver, analista do CPI e Brasil Lab, e também Ben Brochet. Felipe? Alô? Oi, não, boa tarde a todo mundo, só marcando. Claro, obrigada. Boa tarde a todo mundo, só dando uma... Vocês estão vendo a tela do webinar? Vocês podem me responder aqui no bate-papo. Sumiu a tela. The screen here is not showing the webinar. Bom, enquanto isso eu vou fazendo a apresentação e ela deve voltar daqui a pouquinho. Voltou, obrigada. Thank you. Bom, Felipe Borchiver, meu colega de Rio de Janeiro, analista do CPI, está aqui conosco. Também o Ben Brochet e o Donovan Escalante, meus colegas de São Francisco. Ben Brochet é o gerente de programas, Donovan é analista sênior como eu, que também fiquem baseados os dois em São Francisco. Para aqueles que ainda não conhecem o CPI, o Climate Policy Initiative, nós servimos de secretariado para o Lab no geral, incluindo o Brasil Lab, e nós temos uma expertise profundo na área financeira e políticas públicas relacionadas ao meio ambiente, energia e uso da terra. Nosso trabalho aqui tem o intuito de contribuir nos temas que são relevantes para o Brasil e para o resto do mundo nessas áreas de energia e uso da terra, intersecção com a área ambiental. Portanto, nossa missão é de apoiar governos, as empresas, as instituições financeiras, agências multilaterais para catalisarem o desenvolvimento econômico sustentável, incorporando e buscando soluções para a questão climática. Vocês estão me ouvindo? Então, acho que sim. Não, a tela agora voltou. Isso. Nós temos, até por conta da nossa pegada global, nós temos escritórios aqui no Brasil, no Rio, na Europa, Índia, Indonésia e Estados Unidos. Bom, o formato do webinar vai ser de mais ou menos 30 minutos, onde eu vou apresentar, dar um overview geral para vocês do Lab, da chamada para ideias, e depois eu vou entrar na questão de perguntas e respostas. Todos os participantes vão estar em mudo, e vocês podem, ao longo do webinar, ir colocando as suas perguntas nessa sessão de bate-papo aí do lado direito. Vou responder essas perguntas após a apresentação e a gente também vai estar à disposição para responder perguntas depois do webinar, tá? Vai ter um e-mail que a gente vai mostrar para vocês podem mandar e-mail para nós e nós respondemos em português ou em inglês. Finalmente, esse webinar ele vai ser gravado e vai estar disponível no nosso site. Tá? Então, vamos começar. Vamos pela agenda, para vocês terem uma ideia dos passos que vão acontecer aqui no webinar. Primeiro, eu vou dar uma introdução sobre o Lab, o êxito e o impacto do Lab até hoje, na incubação desses instrumentos financeiros, os instrumentos financeiros que foram endossados pelo Brasil Lab em 2017, esse ciclo que iniciou em 2016 terminou agora na verdade ainda ongoing em 2017 até o início de 2018, a chamada para ideias em 2018 e depois a gente abre para as perguntas. Bom, introdução sobre o Lab. O Lab, ele trabalha no âmbito desses desafios chaves que a gente tem para o século, que a maior parte de vocês, se não todos, estão envolvidos direta e indiretamente, que é a questão de mudanças climáticas e os acordos que existem dentro de Paris
para a mitigação e adaptação que cada país tem, as metas que eles têm para serem cumpridas para manter a temperatura global dentro de um determinado patamar. E, além disso, os objetivos da ONU de Desenvolvimento Sustentável, que foram lançados há mais ou menos 2 anos e meio, e que também fazem parte dos objetivos amplos que o LEB tem de canalizar investimentos para um desenvolvimento econômico sustentável e consciente em relação ao clima. É nesse âmbito que o LEB trabalha. Dentro desse âmbito maior global, a gente no Brasil Lab olha para as metas brasileiras dentro do Acordo de Paris, e é um dos critérios para as ideias que são submetidas para o Lab, né? Então a gente está olhando para metas relacionadas ao uso da terra em florestas, agricultura e pecuária, né? Restauração e reflorestamento de áreas até 12 milhões de hectares até 2030, restauração de 15 milhões de hectares de áreas degradadas até também 2030. Na área de energia, a gente está olhando para uma matriz energética que cada vez vai incluir mais renováveis, 45% da matriz até 2030 é prevista de ser por fontes renováveis, e no setor elétrico 23%, com exceção de hidroelétricas, e 10% de eficiência energética a ser atingida até 2030. Então são metas aí que a gente tem para os próximos 12 anos, né? Pensando já nas ideias para o Brasil Lab. Bom, as ideias que foram submetidas nos últimos 3 ciclos, não só do Brasil Lab, mas ideias que foram submetidas para o Global Lab, India Lab, ou seja, ideias de instrumentos financeiros que possam ser implementados em todos os lugares do mundo, identificam uma série de barreiras que existem para que o investimento privado chegue à ponta, chegue a projetos, programas, iniciativas que tenham como objetivo mitigar ou adaptar as mudanças climáticas, né? Então, dessa amostra que nós temos de ideias submetidas ao longo de 3 anos, incluindo todo o mundo, no final das contas, 40% dessas ideias apontam que há um acesso a recursos, financiamento e investimento inadequado, e a ideia se propõe a superar isso. 40% das ideias que nós recebemos, 28% das ideias que nós recebemos identificam alto risco no investimento privado, que devem ser superadas, 25% barreiras não financeiras existem para que investimentos privados, financiamentos privados cheguem à ponta para a implementação de projetos e programas que beneficiem o clima. E, finalmente, 3% das ideias identificam custos iniciais muito altos ou retornos insuficientes para atrair o capital privado. Bom, dentro desse contexto, né, de barreiras que existem para que os investimentos necessários para uma economia de baixo carbono, desenvolvimento sustentável aconteça, a meta geral do LEB, por consequência do Brasil Lab, é atrair investimentos para um desenvolvimento que seja resiliente de baixo carbono. Então, através da identificação, desenvolvimento e apoio a mecanismos financeiros transformadores, o LEB tem como meta canalizar bilhões de dólares de investimentos privados para uma economia de baixo carbono e resiliente à variação climática. Então, a gente está olhando para mitigação e também adaptação. Qual que é a abordagem do LEB para justamente a gente criar mecanismos financeiros juntos com os proponentes que sejam de fato exitosos, né? Que de fato tenham capacidade de serem implementados e sejam exitosos? Bom, a ideia, né, e o que está por trás do LEB é estabelecer uma parceria público-privada, e é dessa forma que o LEB se organiza, né? Nós temos os nossos financiadores que vão desde o governo do UK, do Reino Unido, a Holanda, a Alemanha e Departamento de Estado americano, são os nossos financiadores, juntamente com fundações privadas, né? E, além disso, nós temos uma gama de membros que trabalham conosco na avaliação das ideias, na seleção e endosso das ideias, e também em todo o processo de incubação das ideias, que tanto o Global, Brasil ou India Lab incubam. Então, a gente tem aqui instituições financeiras privadas, temos
organizações multilaterais, temos governos, todos trabalhando dentro do escopo que tem relevância para eles nesse processo de incubação de ideias. Bom, então, olhando, né, de uma forma um pouco mais ampla, a gente trabalha da seguinte forma, abrindo esse Call for Ideas, onde nós recebemos ideias as mais diversas, das instituições mais diversas, que submetem instrumentos financeiros, mecanismos, empresas, plataformas, né, que possam canalizar recursos. Essas ideias são trabalhadas dentro desse conceito que eu descrevi de parceria público-privada e você gera, no final, esses instrumentos financeiros inovadores, né? Olhando mais a fundo, essa incubação de ideias para viabilizar o financiamento sustentável, nós temos nós temos 5 etapas. A primeira delas é a chamada por ideias, que é justamente receber ideias de proponentes, de instrumentos inovadores, e essas ideias são enviadas tanto para o Global Lab, Índia, Brasil e FIRE Awards. Depois nós temos o processo de seleção, baseados nos critérios de inovação, capacidade, capacidade de execução, potencial catalítico e sustentabilidade financeira e as metas individuais de cada lab. Eu vou entrar mais em detalhes nisso adiante. A terceira fase é a incubação, é esse processo de análise e avaliação de cenários e orientação feito por especialistas e investidores, que é liderado pelo analista do CPI. Finalmente, o endosso e o lançamento dessas ideias e, por último, a fase de implementação. Então, as ideias são endossadas pelos membros do lab, pelos advisors, e começa uma fase mais light do ponto de vista de suporte dos analistas do CPI, mas que justamente é um suporte para que, de fato, essas ideias se concretizem no chão. Qual que foi o êxito, qual tem sido, né, o êxito e o impacto até hoje do Lab de uma forma geral, né, dentro desse processo que eu descrevi para vocês? São 3 anos, né, tivemos já 3 ciclos, 2014, 2015, 15, 16, 16 a 17, incubamos 25 mecanismos financeiros relacionados a atividades que vão ser implementadas no chão de clima, né? Sendo que iniciamos com o Global Lab, 4 ideias foram incubadas e endossadas, passamos para 15, onde incluímos o India Lab e o FIRE Awards, e o ano passado, para esse ano, que foi incluído o Brasil Lab, ou seja, ideias especificamente para serem implementadas no Brasil. Os instrumentos variaram em termos de região, né? Tivemos aí uma concentração maior em Central e South America e África, e depois um pouco em Índia, até por conta do India Lab, Brasil e resto do mundo. Em termos de estratégia de clima, ainda tem uma concentração muito grande, como vocês podem ver na pizza da direita, em mitigação, bem menos, ainda mais ou menos 20% em ideias relacionadas à adaptação. Bom, os instrumentos que foram submetidos e selecionados pelo Brasil Lab no primeiro ciclo do Brasil Lab, né, e agora a gente está entrando no segundo, para vocês terem uma ideia do tipo de ideia que nós recebemos. O primeiro deles é o Fundo de Recebíveis Verdes, que é um FDIC, que é um fundo de investimento de direitos creditórios, que faz a venda dessas cotas de fundo lastreadas na securitização de recebíveis de projetos de energia renovável e eficiência energética. O segundo instrumento na área de uso sustentável da terra é uma empresa que co-investirá, terá recursos para investir e disponibilizará ao mesmo tempo assistência técnica contínua para a implementação de uma pecuária sustentada e que cumpra com o Código Florestal Brasileiro. E a última ideia na área de geração distribuída é um outro fundo de investimento que vai dar escala para a utilização de energia renovável dentro da legislação de geração distribuída, em parceria com cooperativas, assegurando estabilidade em pagamentos e geração garantida para essas cooperativas.
Bom, vamos entrar aqui no que interessa, que é a chamada para ideias agora de 2018, e deixar o mais claro possível o que vocês precisam saber para submeterem suas ideias. Primeiro, o link vocês já devem saber do Climate Finance Lab.org. Estamos recebendo ideias para esses 4 programas. O foco aqui hoje, de novo, é o Brasil Lab, são as ideias para serem implementadas no Brasil, até por isso o webinar em português. A data final para submissão dessas ideias, dia 28 de novembro, daqui uma semana, e o resultado da seleção das ideias vai ser no início de fevereiro. Por que enviar uma proposta para nós, uma proposta de uma ideia de um mecanismo financeiro? Bom, esses mecanismos, essas ideias de mecanismos financeiros que forem selecionadas vão receber um suporte intenso durante 7 meses, liderado pelo analista e com a participação de especialistas e líderes reconhecidos de instituições públicas e privadas que vão contribuir ao longo desse processo de incubação com expertise, capital político e recursos financeiros para o desenvolvimento e para o lançamento desses instrumentos. Então, esse intenso trabalho de consultoria que o Global Brasil e o India Lab vão dar para os proponentes para desenvolver suas ideias vale mais ou menos $150 mil, que é esse suporte analítico de comunicação. No caso do Fire Awards, que é um outro programa para ideias que já estejam num estado avançado de implementação, eles vão ter exposição a líderes na área de finanças e negócios que o Lab disponibiliza para esses proponentes do Fire Awards. E, conjuntamente, né, os 3 Labs e o Fire Awards, até hoje, levantaram aproximadamente $1 bilhão de recursos de investimentos que foram canalizados através do desenvolvimento desses instrumentos para os projetos que justamente contribuem positivamente para o clima. O que nós buscamos, né? O que a gente olha, para que a gente está olhando, que de fato são critérios essenciais para a submissão da ideia. São 4 critérios, mais o critério que eu mencionei no início, as metas brasileiras dentro do Acordo de Paris. Então, qualquer proposta de ideia dentro da Brasil Lab tem que, antes de mais nada, cumprir com as metas brasileiras. Além disso, a capacidade de execução, que é esse primeiro item, ou seja, a instituição tem que mostrar capacidade para desenvolver conjuntamente essa ideia e implementar essa ideia, e tem que pensar num caminho geral para a implementação dessa ideia, com uma linha de tempo, um plano de trabalho, atividades e marcos para serem cumpridos, e a identificação, porque tudo tem obstáculos, né? A identificação de obstáculos e as estratégias possíveis para gerenciar e superar esses obstáculos na medida que vocês saibam, que vocês já tenham mapeado isso, tá? Segundo critério, inovação. A gente gostaria, né, a gente quer ver que essas ideias demonstrem uma capacidade de superar direta ou indiretamente as barreiras ao investimento privado. Aquilo que eu mencionei antes, naquela pizza, né, que mapeia quais são os tipos de barreiras que as ideias que foram submetidas até hoje encontram, né, e formas de superar elas. Então, de novo, ideias que mostram algum tipo de barreira para que o investimento privado chegue na ponta, implemente projetos que sejam pró-clima, ou ideias que já existem, né, instrumentos financeiros que já existem, mas essa ideia mostra de uma forma mais eficiente, comparado ao que já existe no mercado, como chegar recurso financeiro privado na ponta. Terceiro critério é o potencial catalisador, ou seja, qual é a capacidade que esse instrumento financeiro tem de mobilizar recursos privados para o clima e qual o tamanho de mercado, que tem que ser um tamanho de mercado considerável para que esse potencial catalisador tenha, e a escala que esse instrumento financeiro vai dar
ou replicabilidade que esse instrumento financeiro tem para que, de fato, recursos significativos para investimentos em projetos que beneficiem o clima se concretizem, trazendo também impactos socioeconômicos e ambientais. E, finalmente, a sustentabilidade financeira, ou seja, toda a ideia, não toda, mas a maior parte das ideias desses mecanismos financeiros podem, em algum momento inicial, precisar de recursos públicos ou de recursos filantrópicos ou de recursos subsidiados, mas a ideia é que esse mecanismo financeiro, em determinado momento, tenha retornos interessantes para que você consiga substituir esse capital, esses investimentos, esses investidores que subsidiam a ideia inicialmente e que ela de fato tenha uma atratividade para investidores de mercado que buscam retornos de mercado. Então, qual é a estratégia que vocês veem para que de fato você consiga phase out, né, substituir recursos subsidiados ou públicos ou filantrópicos e a entrada de recursos privados para esses determinados projetos que vão estar recebendo esses recursos na ponta. Bom, o que acontece uma vez que a sua ideia é selecionada? Lembrando que elas são submetidas e passam por esse processo de avaliação e seleção, culminando no início de fevereiro, onde os membros do Brasil Lab selecionam as 2 ou 3 ideias mais promissoras, né? Então, são selecionadas essas ideias que vão cumprir com aqueles pré-requisitos que eu mencionei, e durante de fevereiro a julho do ano que vem, a gente vai, né, os analistas líderes de cada uma das ideias vão estar trabalhando na validação do potencial inovador, refinando a mecânica da ideia, como é que ela vai de fato funcionar, os benefícios financeiros, ambientais e sociais que essa ideia listou, né, na sua submissão e analisar eles mais profundamente, mapear também os riscos e as estratégias de mitigação, aquilo que eu também mencionei, e finalmente desenvolver um plano de implementação detalhado. Aí sim a gente mergulha a fundo na ideia, né? São 7 meses onde vai ser uma análise profunda que vai ser feita desde essas ideias de instrumentos financeiros que foram submetidas. Agosto e setembro nós vamos trabalhar na produção do material promocional dessa ideia, vai ter o endosso dessas ideias baseado nos resultados dessa análise pelos membros do Brasil Lab, e essas ideias vão ser apresentadas para doadores, financiadores e investidores no meeting que tem em Nova York, o New York Climate Week, na segunda metade de setembro de 2018. Então, é a hora que essas ideias são apresentadas para um público maior, que pode, eventualmente, vir a investir e trabalhar conjuntamente na implementação dessas ideias. E, finalmente, de outubro a março de 2019, tem um trabalho, né, de suporte que os analistas do CPI vão dar para essas ideias, baseado na identificação de 1 ou 2 áreas que ainda é necessário um trabalho um pouco mais profundo para que, de fato, essa ideia se concretize no chão, para que, de fato, um piloto aconteça, né? Esse trabalho dura aproximadamente 6 meses e essas áreas são definidas no final de setembro, após o endosso final. Os proponentes definem que áreas eles acham que ainda precisam de algum suporte para que essas ideias se concretizem. Bom, eu vou terminando por aqui, mas eu gostaria de só reforçar para vocês o seguinte: nós buscamos as ideias que cumpram com aqueles critérios que eu mencionei, né, das metas brasileiras, inovação, capacidade de execução, sustentabilidade financeira e potencial catalítico. Mas eu acho que é importante deixar claro para vocês, antes de mais nada, que a gente busca ideias que não precisam estar prontas para serem implementadas. Nós queremos receber ideias de conceitos, de ideias de trabalho que vocês já têm, que vocês já mapearam, barreiras que precisam ser superadas e que existe uma forma de superar elas, mas o trabalho profundo, analítico, isso é feito
conjuntamente com o lab. Então, você não precisa ter a ideia perfeita já pronta, você precisa ter uma ideia boa, e aí o trabalho do lab é estar junto com vocês para desenvolver mais profundamente essa ideia. Então, não se sintam acuados para a submissão da ideia, submetam ela, e aí o X da questão é você cumprir com aqueles critérios que eu mencionei. Mas o desenvolvimento da ideia, isso é um trabalho que aí vocês vão fazer com o Lab. Bom, eu paro agora, paro por aqui e espero um pouco, vou dar alguns minutos para vocês submeterem as perguntas, alguma pergunta que vocês tenham nesse bate-papo aqui do lado direito da tela. E se vocês tiverem algum tipo de pergunta que não aconteceu agora, mas que vai acontecer ao longo do preenchimento do formulário que tem no nosso link, vocês fiquem à vontade para submeter essas perguntas por esse e-mail, em português ou em inglês, que nós respondemos para vocês. Se vocês já tiveram a oportunidade de ver o link para as ideias e o formulário em si, é bastante explicativo. Algumas perguntas são obrigatórias de serem respondidas, outras não, tá? Então, não é complicado, não é complexo. E, de novo, com ideias, vocês podem, qualquer pergunta que vocês tenham, vocês podem submeter depois por esse e-mail, que a gente vai responder o mais rápido possível. Obrigada. Enquanto isso, Felipe, se você tiver alguma consideração adicional para fazer, que de repente eu esqueci de mapear, fica à vontade também. Eu vou esperar mais um pouquinho para ver se tem mais perguntas e aí eu respondo de uma vez. Correto. Na verdade, um comentário só, bem simples, que eu acho que vale a pena fazer, é o de que, para vocês que já entraram no site e já começaram a preencher, o nível de requerimento, o nível de detalhe que é exigido no preenchimento, ele pode variar, né, de cada instrumento. Então, o que a gente tem estimulado aos proponentes é que vocês coloquem as ideias, mesmo que você não tenha ela ainda muito desenvolvida, coloque a ideia, coloque o conceito e coloque as informações que você já tem para participar do processo de seleção. E que aí, depois do desenvolvimento, enfim, da parte quantitativa e regulatória dessas ideias, a gente consegue fazer tudo isso dentro do processo de seleção e, posteriormente, se for o caso, no processo de desenvolvimento das ideias. Obrigada, Felipe. Bom, eu vou respondendo aqui as duas primeiras perguntas que a gente recebeu. A primeira pergunta, sim, você pode submeter uma ideia para o Global Lab e outra ideia para o Brasil Lab. Não tem nenhum problema em relação a isso. Cada organização pode, cada instituição pode submeter quantas ideias quiserem, tá? A segunda pergunta Tatiana, só te interrompendo aí, Tatiana, desculpa. Inclusive, diga. mais de uma ideia para o mesmo lab, mais de uma ideia para o Brasil Lab também, né? Exatamente. É possível submeter não só uma para o Brasil, uma para o global, como mais de uma para cada um. Isso. A segunda, pode, Laura.
Pode sim, pode submeter a mesma ideia para ambos, para o Global e para o Brasil. A outra pergunta, se vocês têm uma ideia de quantos instrumentos serão endossados, de 2 a 3 instrumentos serão selecionados. Ao longo do processo de incubação, essa consultoria de 7 meses, vamos dizer assim, a gente vai de fato avaliar, né, a robustez da ideia. E aí, se por acaso chegarmos à conclusão que a ideia de fato não cumpre um desses critérios, na hora que a gente fizer uma avaliação mais profunda, aí ela deixa de ser endossada. Mas na seleção serão 2 e mais provavelmente 3 ideias que vão ser selecionadas para o Brasil Lab. Ninguém mais tem perguntas? Que bom, acho que ficou claro. Bom, vou esperar mais um minutinho. Caso ninguém mais tenha perguntas, a gente encerra o webinar e ele vai estar disponível no site do Lab para vocês acessarem depois. E, de novo, qualquer pergunta que vocês venham a ter ao longo do processo de submissão da ideia, vocês podem mandar uma mensagem para esse e-mail. De novo, tanto faz em português ou em inglês, mas de fato a submissão da ideia é em inglês, tá? Mais uma pergunta aqui da Lilian. A ideia é que seja submetida ainda até o dia 28 de novembro, Lilian. Eventualmente, a gente vai aceitar ideias até o dia 7 de dezembro, a gente comunica isso para vocês, mas, em princípio, até dia 28 de novembro. Mais uma vez, reforçando o que o Felipe falou, a gente aceita ideias em diversos graus de desenvolvimento, pode ser um conceito super novo que vocês têm, pode ser uma ideia que já esteja no estágio mais avançado. A ideia aqui é submeter com as informações que vocês têm. O que é importante é que ela cumpra com os critérios e ela seja uma boa ideia, claro. Cumprindo com esses critérios. Bom, não tendo mais perguntas, eu acho que eu vou encerrar, agradecer a participação de vocês, dizer mais uma vez que estamos disponíveis para esclarecer ideias, tanto eu quanto o Felipe, vocês podem mandar para esse e-mail abaixo, em português ou em inglês, e esperamos aí que vocês façam o login, comecem o preenchimento do formulário e submetam, sim, as ideias, ok? Obrigada a todos. Até logo e até loguinho mais vendo aí as submissões de vocês.